pessoal, tudo jóia? A gente tá aqui em casa, né? Essa estante não é cenográfica, são os meus livros que estão aqui. E a gente tá gravando uma série de dicas sobre como aproveitar que você vai ler o caderno de atualidades da Abril do segundo semestre deste ano e pensar em umas propostas de redação. Um dos temas em que a gente mais aposta é a questão do crescimento da obesidade no Brasil. Os dados mais recentes mostram que, nos últimos 10 anos, a gente teve uma elevação em 60% no número de brasileiros que estão sendo considerados obesos. Isso é um problema de saúde pública e a matéria da Abril sobre isso, que se chama A Saúde na Balança, traz dados muito atuais sobre o assunto. Especificamente, eu gostaria de destacar algumas das causas desse fenômeno. Principalmente a partir do século XXI e da aceleração do ritmo de vida nas grandes cidades, a gente tem cada vez menos tempo para se alimentar de uma maneira adequada. A homogeneização da alimentação, o fato dos indivíduos recorrerem cada vez mais a alimentos prontos, industrializados, ultraprocessados, fez com que a gente ingerisse na nossa alimentação cada vez mais produtos pouco nutritivos e extremamente calóricos. A matéria especificamente foca numa das consequências mais graves, o aumento das doenças crônicas, por exemplo, hipertensão e diabetes, o que faz, por exemplo, com que a saúde pública também seja impactada. A gente já tem um processo de envelhecimento da população, que seria natural, uma maior dependência dos serviços públicos de saúde, que já seria natural, mas isso é intensificado pelo adoecimento de parte da nossa população devido aos impactos da obesidade. Eu gostaria de destacar para vocês, nesse sentido, uma discussão que tem no finalzinho da matéria, que é sobre como o processo de globalização e a homogeneização do consumo foi extremamente ruim para países periféricos. A gente tem um aumento da obesidade no Brasil, sobretudo nas populações mais pobres, e a gente pode pensar até mesmo o quanto é alarmante o fato de os índios no Brasil estarem sofrendo muito com esse problema. Então a gente pode, por exemplo, refletir sobre como é que a indústria alimentícia mundial, ao perder alguns mercados mais desenvolvidos, como a Europa, está focando as suas estratégias publicitárias aqui no Brasil, principalmente nas populações mais carentes. Para observar como é que isso acontece, eu sugeriria que vocês assistissem a um documentário que está completo, disponível no YouTube, chamado Muito Além do Peso. Ele tematiza a obesidade infantil e juvenil, mas a gente pode extrapolar aquelas situações e pensar também na alimentação dos adultos. Na Netflix, especificamente, eu indicaria um documentário chamado Fed Up, que explica a epidemia de obesidade no mundo a partir dos hábitos alimentares das classes médias no que diz respeito ao século XX em diante. O que é engraçado é que, dando uma proposta de redação sobre a alimentação do brasileiro na contemporaneidade, eu tive que assistir a esses documentários e a outros, e a partir disso é que eu fiquei preocupada com a minha alimentação e melhorei a minha alimentação. Se vocês derem uma observada, eu dei uma emagrecida nos últimos meses e é porque eu estou um pouco mais preocupada com a minha saúde. Então, às vezes, fazer uma redação vai muito além de decorar uma fórmula, vai muito além de saber um repertório sociocultural. Às vezes, fazer uma redação pode mudar o seu estilo de vida. Mudou o meu, tomara que mude o seu. Um beijo e até a próxima!